Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, vamos juntos nesta segunda-feira com todas as informações aqui através do nosso Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevine Ferreira, Moderação Marcos Brito. As informações em nível Rio Grande do Norte, Brasil e o mundo começam a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 24 de março de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com os termômetros registrando mínima de 17 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar é de 95% a 60%. Goiânia, em Goiás, fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 95% a 45%. Região Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. O município de Orocó, em Pernambuco, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila entre 24 e 36 graus. A umidade do ar é de 70% a 30%. Região Norte. Manaus, no Amazonas, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 31 graus. A umidade do ar é de 98% a 68%. Macapá, no Amapá, fica com tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 98% a 70%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. A cidade de Araras, em São Paulo, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 30 graus. A umidade do ar é de 90% a 50%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 90% a 50%.
Arroio Grande, no Rio Grande do Sul. Celebra aniversário com muitas nuvens, com pancadas e chuva isoladas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 24 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. Em 21 de março de 2025, o deputado federal Eduardo Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais uma carta de apoio emitida pelo Foro Madrid, organização de extrema-direita associada ao partido espanhol Vox. O documento alega que Eduardo enfrenta riscos iminentes de prisão e apreensão de seu passaporte, caracterizando tais ações como evidências de perseguição por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Contudo, não há registros de processos judiciais em andamento contra Eduardo Bolsonaro que justifiquem tais temores. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal rejeitou um pedido de apreensão de seu passaporte. Atualmente, o deputado encontra-se licenciado da Câmara dos Deputados, sob a justificativa de tratamento médico. Repórter Brasil News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, votou pela condenação da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Dino acompanhou o relator do caso, ministro Gilmar Mendes, e os ministros Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, totalizando 4 votos a favor da condenação. Gilmar Mendes propôs uma pena de 5 anos e 3 meses de prisão para a parlamentar, além da perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. O julgamento ocorre no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros têm até sexta-feira, 28, para registrar seus votos. Para formar maioria na condenação, é necessário que pelo menos mais 2 ministros sigam o voto do relator. Caso contrário, se a maioria optar pela absolvição, o processo será arquivado. A denúncia contra Zambelli refere-se a um incidente ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando ela perseguiu, com uma arma em punho, um homem nas ruas do bairro Jardins, em São Paulo. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Em 23 de março de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou a líderes religiosos brasileiros que orassem por Débora Rodrigues, condenada a 14 anos de prisão por sua participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Débora ganhou destaque entre parlamentares e apoiadores de Bolsonaro, tornando-se um símbolo na defesa da anistia aos condenados por esses atos. Em sua rede social, Bolsonaro afirmou que Débora e outros manifestantes são vítimas de julgamentos parciais e desproporcionais, classificando-os como presos políticos. Ele enfatizou o impacto dessas prisões nas famílias dos condenados, pedindo que pastores, padres e líderes espirituais orem por eles e seus familiares, que sofrem com a ausência de seus entes queridos. Repórter Brasil News. Moradores de Peruíbe, no litoral de São Paulo, foram surpreendidos nesta semana por um fenômeno incomum no céu. Um buraco circular entre as nuvens, que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. A cidade, já conhecida por relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados, viu o evento ser associado a teorias envolvendo extraterrestres e portais cósmicos. Especialistas explicam que o fenômeno, embora raro, possui explicação científica. Conhecido como Fall Streak Hole, ou Cavum, ocorre quando gotículas de água super resfriadas em nuvens altocúmulos se transformam abruptamente em cristais de gelo, geralmente devido a perturbações atmosféricas, como a passagem de aeronaves. Essa mudança provoca a formação de uma abertura circular nas nuvens,
criando a impressão de um buraco no céu. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Em 2024, o Japão ocupou a 11ª posição na corrente comercial do Brasil, com um intercâmbio total de 11 bilhões de dólares, representando uma queda de 6,3% em relação a 2023. O saldo comercial foi favorável ao Brasil, com um superávit de 147 milhões de dólares. O Japão é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na Ásia, ficando atrás apenas da China e da Índia. As principais exportações brasileiras para o Japão incluem carnes, principalmente de frango e suína, minério de ferro e café. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará o Japão em 24 de março de 2025 para discutir o comércio de carne bovina e negociar um acordo comercial entre o Japão e o Mercosul. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Consignado, trabalhadores fazem 29,3 milhões de simulações em 2 dias de novo programa. Das 6 horas da manhã de sexta-feira até as 18 do último sábado, trabalhadores fizeram 29.301.348 simulações de empréstimos pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Segundo o Ministério do Trabalho, 2.962.330 propostas de empréstimo foram apresentadas, 6.683 contratos foram fechados nesses 2 dias. A pasta informou que o volume de acessos ao CTPS digital está 12 vezes acima da média, considerando os registros dos últimos 3 meses. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, assinou no último dia 12 a medida provisória que criou linha de crédito consignado para trabalhadores formais do setor privado, incluindo empregados rurais, domésticos e empregados de MEI, microempreendedor individual. Batizado de Crédito do Trabalhador, o programa é voltado para principalmente os empregados com carteira assinada, CLT, que podem utilizar parte do Fundo de Garantia por Tempo do Serviço, FGTS, como garantia. As parcelas são quitadas com desconto no contra-cheque, ou seja, diretamente no salário do funcionário que paga o empréstimo em instituição financeira. Os trabalhadores podem utilizar a carteira de trabalho digital para buscar empréstimos em mais de 80 instituições financeiras que operam junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Na plataforma, podem analisar as ofertas de empréstimos e comparar as taxas de juros. A partir do dia 25 de abril, todos os bancos poderão ofertar crédito por meio de suas próprias plataformas digitais. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Segunda-feira, 24 de março de 2025, está entrando no ar mais uma edição do Info News. As últimas notícias do Brasil e do mundo. O mercado de brinquedos no Brasil cresceu 36% desde 2020, saltando de 7,5 milhões de reais para 10,2 milhões de reais em 2024. O consumo per capita também subiu, com uma média de 11 brinquedos por criança ao ano. A Fundação Abrinq atribui esse crescimento à inovação na indústria e ao fortalecimento do varejo, destacando o lançamento de 43 brinquedos adaptados para crianças com necessidades especiais. O presidente da Abrinq, Sinésio Batista da Costa, ressalta a força do setor, impulsionado pelo nascimento diário de milhares de crianças. Ele lembra que há 30 anos a invasão de produtos chineses fechou 636 fábricas e demitiu 45 mil pessoas. Hoje o setor se recuperou com 400 fábricas e 70 mil empregos, dando um boom na economia do setor. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere aqui no nosso Radar Esportivo. Hoje, segundona, né? Segundou, 24 de março de 2025. E em pleno Barradão, o Bahia empatou com o rival Vitória por 1-1
mas se aproveitou do resultado agregado, pois venceu por 2-0 o primeiro jogo e se sagrou campeão do Campeonato Baiano de 2025. Durante os 90 minutos, Claudinho marcou o gol do Leão da Barra, enquanto Kaique empatou no fim. O goleiro Marcos Felipe foi o grande destaque, com pelo menos 2 grandes defesas para garantir o título do Esquadrão de Aço. Dessa forma, com o título, o Esquadrão de Aço agora soma 51 conquistas do Campeonato Baiano contra 30 do Leão da Barra. Ambas as equipes estreiam pelo Brasileirão na próxima semana. Os comandados do técnico Thiago Carpini enfrentam o Juventude no dia 29 de março, às 6h30 da noite, horário de Brasília, no Alfredo Giacone. O Bahia, por sua vez, recebe o Corinthians no dia seguinte, dia 30, às 8 da noite, na Fonte Nova. Mas antes disso, o time do técnico Rogério Ceni mede forças com o Ceará, que conquistou o cearense na quarta-feira, às 7 horas pelo horário de Brasília, 7 da noite, também na Fonte Nova pela Copa do Nordeste. No mesmo dia, porém, às 9h30 da noite, horário de Brasília, o Vitória visita o Motoclube no Castelão. Parabéns aí pro Bahia, o Leão da Barra, campeão estadual, campeão baiano aí, campeão estadual de 2025. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte para você aqui no nosso Radar Esportivo. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. No ar por aqui, mais uma edição do Hora do Consumidor, nesta segunda-feira, 24 de março de 2025, e vamos falar de produto que apresentou defeito e a loja não quer trocar. A Vanessa Moreira, que está passando por essa situação. Ela comprou um celular há menos de um mês e ele parou de funcionar, mas a loja disse que não troca. E ela pergunta pra gente o que ela deve fazer. Olha, Vanessa, de acordo com o artigo 18 do CDC, se o produto apresentar defeito dentro de 30 dias, o fornecedor deve consertá-lo ou trocá-lo. Se não resolverem até esse período, você pode exigir a substituição, reembolso ou o abatimento do valor. Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor. Obrigado aí, Vanessa, pela sua participação e a qualquer momento a gente volta. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Apesar de não oferecer grandes riscos à saúde, a síndrome do túnel de carpo pode ser bem incômoda. Entre sintomas, tem formigamento, dores nos dedos e até a dificuldade de realizar alguns movimentos com a mão. A raiz do problema vem de onde, hein? Eu conto. Tudo começa com uma compressão do nervo mediano, um dos principais das mãos, responsável pela sensibilidade dos dedos polegar, indicador, médio e parte do anelar. Ele passa pelo punho, sob o ligamento carpal e por uma estrutura conhecida como túnel do carpo, palavra grega para o pulso. E o que é aí quando esse túnel do carpo está aberto? Tem sintomas, viu? Esses sintomas acontecem quando o espaço de passagem fica menor do que o normal e o nervo é fisicamente comprimido. Pode ser, por exemplo, pelo acúmulo de líquidos típicos da gestação, por uma inflamação no tendão, por um trauma ou ainda por predisposição genética. Acompanha com a gente, toda a programação da Número 1 tem sempre mais informações para você. Os detalhes desta notícia, já sabe, né? Estão lá no site da Veja Saúde. Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Entrou em funcionamento no último dia 17 o novo Cadastro Único, CadÚnico, ferramenta essencial para famílias de baixa renda acessarem programas sociais como o Bolsa Família.
Com a atualização que não acontecia desde 2010, o sistema será mais ágil, seguro e integrado a outras bases de dados do governo federal, facilitando tanto para os operadores dos programas. A mudança impactará mais de 40 programas sociais, beneficiando 71,7 milhões de brasileiros cadastrados. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a única diferença para as famílias será um cadastro mais rápido e eficiente. O processo será mais simples e seguro, afirma a secretária Letícia Bartolo. A expectativa é que a modernização torne o acesso a benefícios mais transparente e eficaz. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações dentro do nosso InfoNews desta segunda-feira. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta com mais esporte por aqui na nossa segunda-feira, e a Alemanha garantiu vaga na semifinal da Liga das Nações ao eliminar a Itália em um eletrizante empate por 3-3, fechando o confronto com um agregado de 5-4. O primeiro tempo foi um massacre alemão, com Kimmich, Musiala e Kleindienst marcando e deixando os italianos desnorteados. No entanto, a Itália reagiu na etapa final com 2 gols de Moise Kean e um de Raspadori, pressionando até o fim, mas sem conseguir a virada. Agora os alemães aguardam Portugal ou Dinamarca na próxima fase. O jogo começou com a Alemanha impondo seu domínio, aproveitando a vantagem da vitória por 2-1 no primeiro duelo. No entanto, no segundo tempo, a Itália se reorganizou e trouxe dificuldades aos donos da casa, chegando a marcar 2 vezes e quase conquistando um pênalti posteriormente anulado pelo VAR. Nos outros duelos das quartas, Portugal bateu a Dinamarca por 4-2, 4-3 no agregado. Espanha e Holanda empataram em 1-1, 3-3 no agregado. E a França venceu a Croácia por 2-0, ficando 2-2 no agregado, completando o cenário das semifinais. Eu sou Kleber Salles e essa foi mais uma edição aqui do nosso Radar Esportivo. Eu volto daqui a pouco. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br.
Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. O incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a maldição. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção, é só inovação. Materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quem te dá construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Que te dá construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. A situação financeira das famílias brasileiras continua desafiadora, com um aumento significativo no uso do crédito para enfrentar dificuldades. Em fevereiro de 2025, 76,4% das famílias tinham dívidas a vencer, sendo o cartão de crédito o mais usado, representando 83,8% das dívidas.
Apesar disso, houve uma queda no percentual de dívidas em atraso, que chegou a 28,6%, e no número de famílias que não conseguiram pagar suas dívidas, reduzido para 12,3%. Esses dados apontam para uma leve melhora na capacidade de quitar pendências financeiras. No entanto, o cenário ainda preocupa, já que 16,1% dos consumidores se considera muito endividados, o maior índice desde setembro de 2024. Isso mostra que, mesmo com mais regularidade no pagamento das dívidas, o endividamento continua sendo um grande desafio para as famílias brasileiras. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso Infonews. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E a Juventus anunciou a saída de Thiago Motta do comando técnico após uma série de resultados abaixo do esperado, incluindo eliminações precoces na Champions e na Copa da Itália. Apesar de ter levado o Bologna à Liga dos Campeões na temporada passada, sua passagem pela Juve foi marcada por mudanças polêmicas, como a saída do ex-capitão Danilo e uma sequência irregular de 18 vitórias, 17 empates e 7 derrotas. O estupim para sua demissão foram 2 goleadas sofridas recentemente: 4-0 para o Atalanta e 3-0 contra a Fiorentina. Para o lugar dele, o clube contratou Igor Tudor, velho conhecido da torcida. O croata, que já foi auxiliar técnico da Juventus em 2020 e 2021, também vestiu a camisa do clube como zagueiro entre 1998 e 2007. Como treinador, teve passagens por Galatasaray, Olympique de Marselha e Lazio, mas estava sem clube desde a temporada passada. Agora ele assume o desafio de recuperar a Juve, que ocupa a 5ª posição no campeonato italiano. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais notícias do esporte nesta segundona. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Mais uma edição do Hora do Consumidor chegando nesta segunda-feira. Passagem aérea cancelada sem aviso prévio. O Pedro Almeida, de Belo Horizonte, diz que a passagem dele foi cancelada pela companhia aérea e ele só descobriu no aeroporto. Isso é permitido? Olha, Pedro, pelo artigo 14 do CDC, a empresa é responsável por prestar um serviço adequado, viu, meu amigo? Você tem direito ao reembolso integral, realocação em outro voo e indenização pelos prejuízos, tá bom? Então fica aí a dica para você com base, no Código de Defesa do Consumidor. Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor por aqui. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. E hoje no nosso Viva Melhor vamos falar de consumir frutas e hortaliças. Ingira verduras, legumes e frutas, eles são ótimas fontes de fibras, vitaminas e minerais. Também contém fitoquímicos, flavonoides, dentre outros, os quais são excelentes antioxidantes, protetores das nossas células. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Alimentos fecham o mês de fevereiro mais caros no atacado. Os dados foram divulgados pela Central de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP, que abastece praticamente todo o país. Na média, a alta foi de 2,55%.
Cada produto tem sua história, mas, no geral, o clima quente foi o que puxou para cima o preço de vários itens. No caso das frutas, por exemplo, mamão, manga e melancia ficaram até 64% mais caros, uma vez que o consumo aumenta em tempos de calor. Porém, no caso das verduras, o calor, combinado com a chuva, causou perdas nas hortas e reduziu a oferta. Com isso, o preço do coentro aumentou quase 170%, enquanto o da alface praticamente dobrou. Aliás, as verduras foram o grupo de alimentos que mais chamou a atenção em fevereiro, com alta média de 30%. Os legumes também ficaram mais caros, puxados por vagem, macarrão e pimentão verde. E no grupo alimentos diversos, destaque para as altas do ovo, da batata lavada e da cebola. Apenas os pescados tiveram redução de preços em fevereiro, queda puxada por itens como robalo e cavalinha. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Vendas do comércio crescem 3,1% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Dados do IBGE indicam que já são 20 meses seguidos de desempenho no azul. O único segmento no qual as vendas não cresceram foi o de livros, jornais e papelaria. Ainda assim, a queda foi pequena, de apenas 0,2%. Já o destaque positivo ficou por conta dos artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria, com avanço na casa de 6%. As vendas de eletrodomésticos e ainda dos supermercados, por exemplo, também cresceram acima da média. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Australiano Oscar Piastri domina a corrida de ponta a ponta e vence o Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Neste domingo, o jovem piloto da McLaren largou na pole e fez uma prova tranquila, sem ser incomodado em nenhum momento. Já seu companheiro de equipe, Lando Norris, que venceu a corrida anterior na Austrália, largou em terceiro e superou George Russell para terminar em segundo, enquanto o piloto da Mercedes completou o pódio em terceiro. Foi mais uma prova para confirmar a superioridade da McLaren, no momento a melhor equipe da Fórmula 1. Atual tetracampeão do mundo, Max Verstappen, da Red Bull, foi o quarto. Depois de duas provas, a classificação tem Norris na liderança, com 44 pontos, seguido por Verstappen com 36, Russell com 35 e Piastri com 34. A Ferrari terminou o GP da China com Charles Leclerc em quinto e Lewis Hamilton em sexto. Ambos, porém, foram desclassificados por irregularidades nos carros. O brasileiro Gabriel Bortoleto da Sauber deu uma escapada logo no começo e perdeu muito tempo. Ainda assim, ele terminou a prova na frente de seu companheiro Nico Hülkenberg, em 14º. A próxima corrida será no Japão, daqui 2 semanas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Farmacêuticos vão poder prescrever remédios, incluindo os que exigem receita médica. A autorização está em uma norma do Conselho Federal de Farmácia, aprovada e publicada na edição do dia 20 de março do Diário Oficial da União. Segundo o Conselho, para prescrever remédios que precisam de receita, o farmacêutico vai precisar ter o registro de qualificação de especialista em farmácia clínica. É um registro que foi criado neste ano e será concedido para quem fizer cursos de qualificação em áreas específicas. Além da prescrição de remédios, a nova resolução também permite que os farmacêuticos renovem prescrições médicas emitidas por outros profissionais de saúde legalmente habilitados, realizem exame físico com a verificação dos sinais e sintomas e realizem, solicitem, interpretem ou verifiquem exames para avaliação da efetividade do tratamento e a segurança do paciente. As novas regras, que entram em vigor no dia 19 de abril, não foram bem recebidas pelas associações médicas. O Conselho Federal de Medicina, por exemplo, diz que a resolução do Conselho Federal de Farmácia é ilegal e que o órgão não pode legislar sobre prescrição, diagnósticos e consultas médicas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Entregadores de aplicativo programam greve para 31 de março e 1º de abril. O movimento é chamado pelos organizadores de Breque Nacional dos Aplicativos 2025.
Já está confirmada a participação de profissionais de cerca de 20 estados. De acordo com a categoria, a paralisação será a maior da história. Os entregadores querem a correção da taxa mínima de cobrança pelo serviço de entrega de R$ 6,50 para R$ 10. Além disso, exigem aumento de R$ 1,50 para R$ 2,50 do valor por quilômetros, limitação de no máximo 3 quilômetros das rotas de bicicleta e pagamento de taxa integral por entrega. Isso porque hoje, quando há pedidos na mesma rota, existe desconto na taxa que os trabalhadores recebem. Segundo o movimento, são questões essenciais para garantir que os entregadores não sejam mais explorados pelas plataformas. Os organizadores pedem que a população não faça nenhum pedido nos dias de greve. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Número de mortes nas rotas migratórias bateu recorde em 2024. O ano passado foi considerado o mais mortal já registrado na Ásia, na África e na Europa, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Ao todo, quase 8.900 pessoas morreram nas rotas migratórias em todo o mundo. Porém, segundo a ONU, o balanço real deve abranger muito mais pessoas. Isso porque muitas mortes nem foram registradas. Os dados finais sobre a América ainda não foram computados, mas os números até agora revelam que foram cerca de 1.233 mortes, com recorde no Caribe de 341 óbitos. Para a Organização Internacional para as Migrações, o número crescente de migrantes mortos no mundo é uma tragédia inaceitável e que pode ser evitada. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Na última década, mais de 700 mil pessoas desapareceram no Brasil. Entre 2015 e 2024, a média foi de 207 casos por dia. No total, 756.530 pessoas desapareceram no país. Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Segundo o levantamento, houve alta de 5,9% entre 2015 e o ano passado. O recorde de desaparecimentos ocorreu em 2019. Foram 81.131 registros. Nos anos seguintes, houve uma diminuição, principalmente durante a pandemia. Mas em 2024 o número aumentou e foi o terceiro maior no ranking de pessoas que sumiram no Brasil. Em fevereiro, o governo federal deu início a mais uma fase do Programa de Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas. O objetivo é orientar profissionais da saúde e da assistência social para que eles tornem mais eficaz esse processo. Hospitais e entidades de longa permanência acolhem com frequência pessoas incapazes de se comunicar e que acabam não tendo a identidade reconhecida. Uma nova etapa do programa vai focar a pesquisa de impressões digitais de pessoas falecidas e não identificadas. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Brasil bateu recorde de produção de ovos de galinha em 2024. De acordo com dados do levantamento sobre produção pecuária, recém-divulgado pelo IBGE, foram 4.670 milhões de dúzias produzidas entre janeiro e dezembro do ano passado, o que representa um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Em números brutos, foram mais de 423 milhões e 700 mil dúzias de ovos a mais entre um ano e outro. Fazendo uma conta simples, o total de dúzias de ovos produzidas no ano passado soma aproximadamente 56 bilhões de ovos, o equivalente a cerca de 260 ovos para cada um dos 212 milhões de habitantes estimados pelo próprio IBGE. Apenas no quarto trimestre, entre os meses de outubro e dezembro de 2024, a produção de ovos de galinha alcançou 1 bilhão e 200 milhões de dúzias. Foi o período
período de 3 meses em que mais se produziu ovos de galinha no Brasil na série histórica do IBGE, iniciada em 1987. No ano passado, o estado de São Paulo se manteve como o maior produtor de ovos, concentrando 26% de toda a produção brasileira, seguido pelo Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. Da Rádio 2, Milena Abreu. Técnico Dorival Júnior define nesta segunda-feira a escalação do Brasil para o clássico contra a Argentina, na terça, fora de casa, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção, que em vários momentos temeu não conseguir a classificação, agora pode deixar a vaga bem encaminhada. Vai depender dos demais resultados, mas o Brasil, caso vença, pode terminar a rodada em segundo, a 4 pontos da líder Argentina e a 1 vitória da vaga. Sem esquecer que depois ainda faltarão 4 partidas. Para isso, porém, a seleção terá que superar um tabu. Ela não vence a Argentina na Argentina há 16 anos. O zagueiro Marquinhos, capitão da equipe, avalia que o time está preparado e avisa que espera um clima mais hostil, um clima de Libertadores da América. Eu acho que pela história nunca foi diferente, né? Todos os jogos que a gente jogou contra a Argentina, principalmente lá, né? Sempre tem essa energia de Libertadores, né? Faz um tempinho já para mim, né? Mas todas as vezes que a gente enfrentou com a seleção foi essa energia, independente do lugar que a gente jogou, sempre teve foi um ambiente muito bom de se jogar, né? Mesmo que se não seja a nosso favor, é sempre gostoso, é sempre muito bom jogar com essa energia, né? Então acho que vai ser realmente esse ambiente de Libertadores, né? Então não é nada novo, creio que apesar de creio que vai ser um ambiente pesado, hostil, a gente está preparado para isso, né? E mentalmente tem que estar bem, tem que estar tranquilo para fazer um grande jogo. Sem esquecer que o principal jogador da Argentina, o atacante Lionel Messi, machucado, está fora. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do trigo caminha para fechar o mês de março em alta. Nos últimos dias, a tonelada foi vendida em torno de R$ 1.520 no Paraná e há pouco mais de 1.400 no Rio Grande do Sul. Compradores estão mais ativos em busca de mercadoria, no momento de entre-safra, e no qual o produtor faz jogo duro para negociar o pouco trigo disponível. Com isso, muita gente, para não ficar sem o grão, tem sido obrigada a importar mercadoria. Outro produto que pode fechar o mês mais caro é o leite. Pesquisa do CPEA em andamento indica que a demanda segue firme, porém que a oferta tem diminuído. Vale lembrar que é uma época do ano na qual as vacas normalmente produzem mais por conta das chuvas, que melhoram as condições dos pastos. Porém, em 2025, o calorão veio acompanhado pelo tempo seco em várias praças. O balanço com o preço do leite captado em fevereiro sairá no fim do mês. Mas em janeiro, o litro no campo ficou 18% mais caro, vendido a R$ 2,64. E por falar no clima, o outono, que começou oficialmente na última quinta-feira e vai até junho, será mais quente e seco que o normal. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. A estação marca a transição do período de calor e chuva para o período de frio e seca. Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste terão chuva abaixo da média e mais calor que o normal. O Norte também terá um outono mais quente. A diferença para o restante do país é que a região deve ter chuvas acima da média. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. O tratamento com derivados da cannabis para distúrbios como insônia e ansiedade, por exemplo, varia de pessoa para pessoa. Por isso, é necessária a avaliação de um profissional, como afirma a psicóloga Maria Klein.
Oi, eu sou Fabiola Altran e neste Saúde e Bem-Estar a especialista explica que os derivados da cannabis podem causar efeitos colaterais e justamente por essa razão devem ser prescritos de acordo com a situação de cada paciente. Maria Klein dá um exemplo quanto ao CBD, que é o canabidiol. O cliente tomou o óleo de estômago vazio, ele pode ter uma ligeira náusea. No início do tratamento pode dar uma desregulada intestinal, ele pode soltar o intestino ou prender, mas o organismo vai se adaptando e o próprio profissional da saúde que estiver acompanhando esse paciente vai poder ir modificando também a dinâmica. Porque, por exemplo, você pode tomar o CBD e ficar super relaxado. Você pode tomar o CBD e ser uma pessoa como eu e ficar muito organizado. Então, eu sou um paciente, eu uso o CBD para tratar a ansiedade. A minha dose da manhã, ela é maior do que a minha dose da noite, porque o CBD me organiza. E eu não quero ir para a cama e começar a organizar a minha agenda do dia seguinte, por exemplo. Eu não quero ter insights, sobre artigos na hora que eu tenho que dormir. Então, eu uso uma dose maior de manhã, mas isso não acontece com todo mundo. A psicóloga diz que as substâncias são recomendadas para tratar diversos quadros, inclusive para mulheres que estão entrando na menopausa. Qual é um sintoma que é comum de uma mulher que está entrando ali na perimenopausa, na menopausa? A insônia. Por quê? É importante que a gente entenda o porquê, é importante que a gente dê conhecimento para esse paciente, E eu, quando é um cliente meu de terapia, eu também possa dar conhecimento para ele. Por quê? Porque ele tem que saber o que está acontecendo comigo. É só comigo? Ah, não. Isso está acontecendo porque o meu cérebro está funcionando de uma forma diferente agora. E está tudo bem. A gente também aceitar essas transformações é parte do processo de cura. Então, uma mulher, quando ela começa a entrar nessa fase onde ela está produzindo menos progesterona, é natural que ela tenha o sono alterado. Por quê? A progesterona se conecta aos receptores de GABA. GABA é o neurotransmissor inibitório. Ele é responsável, em parte, também pelo nosso relaxamento. Maria Klein faz uma comparação e diz que a medicina canábica consegue tratar vários sintomas ao mesmo tempo. Se a gente não está produzindo progesterona, os nossos receptores de GABA estão ali sem função. Tudo que está sem função no nosso organismo encolhe, não fica ali à toa. Então, você passa a ter o quê? Menos relaxamento. O CBD, ele se conecta aos receptores de GABA. Então, ele também ajuda a mulher na menopausa, por exemplo, a dormir melhor. O Rivotril também se conecta ao receptor de GABA, mas o efeito colateral é outro, É uma perda de memória, perda de libido, em outro lugar. E a medicina canábica tem isso que é muito fantástico. Eu, por exemplo, eu uso meu óleo para ansiedade, mas eu melhorei o meu sono. Não era o meu sintoma mais grave, sempre dormi bem. Mas que bom que a gente poder melhorar é ótimo, Então, eu uso a cannabis para ansiedade e melhorei o meu sono. Tenho menos, por exemplo, vontade daquela fome ansiosa. Mantive o meu peso na menopausa. A psicóloga esclarece que os derivados da cannabis acabam tratando mais de um sintoma porque eles organizam o sistema como um todo, diferente da medicina clássica. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Agora 7 horas e 53 minutos, 7h53, continuamos com o nosso Jornal Maricampo, nesta manhã de segunda-feira, hoje 24 de março, ano de 2025. Vamos lá, CBF muda regras para o acesso ao torneio regional. A Copa do Nordeste, principal torneio regional do país, passará por uma reformulação estrutural a partir de 2026. As novas regras de classificação, que ainda não tem uma data definida para aprovação devido ao processo de eleição para a presidência da CBF, marcada para o próximo dia 24,
prometem alterar o sistema de classificação dos clubes. Apesar das mudanças, os privilégios das federações mais fortes serão mantidos, enquanto as chances de clubes de estados menores participarem da fase de grupos da competição a partir de então serão reduzidas. O modelo adotado nos últimos 4 anos, considerado mais democrático, abriu a possibilidade de participação para clubes com menor investimento, incluindo estados como o Rio Grande do Norte. América e ABC empataram pelo placar de 1-1 na tarde de sábado, dia 22, na Arena das Dunas. Foi o primeiro jogo da final do Campeonato Potiguar. O Alisson marcou para o Alvinegro. Souza anotou para o Alvirrubro Potiguar. O segundo jogo da final será no Frasqueirão no próximo sábado. E haja coração! Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de segunda-feira. O tempo para hoje é de sol, com algumas nuvens, não chove. A máxima para hoje 30 e a mínima 23 graus. A umidade relativa do ar, a mínima 63 e a máxima 99%. Nesse instante, termômetros marcam, está um pouquinho quente, 24 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, segunda-feira, Natal, amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h24. E o pôr do sol será às 17 horas e 29 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 5h35. E a seguinte baixa-mar será às 18 horas e 27 minutos. A única pré-mar será às 11 horas e 57 minutos. O nível da água está subindo neste momento. A pré-mar será dentro de 5 horas e 55 minutos. Teremos 12 horas e 5 minutos de sol. O trânsito solar é às 11 horas e 26 minutos. E agora está na hora de trazer mais notícias para você. E agora vamos com as notícias do G1 Rio Grande do Norte. Terminal Pesqueiro de Natal será leiloado pelo governo federal. Conheça a história da estrutura que nunca funcionou. O Ministério da Pesca e Aquicultura lançou na última sexta-feira, dia 21 de março, um edital para a concessão do Terminal Pesqueiro Público de Natal e também de outras cidades, como Aracaju, em Sergipe, Cananéia, São Paulo e Santos, São Paulo. A previsão de que o contrato tenha validade de 20 anos, período em que a empresa concessionária deverá modernizar a infraestrutura pesqueira e poderá explorar também outras atividades. 5 trechos da Grande Natal estão impróprios para banho. 5 trechos da Grande Natal foram considerados impróprios para banho neste fim de semana. E segundo o último boletim de vulnerabilidade do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, IDEMA, divulgado na última sexta-feira, Foz do Rio, Pirangi e Nísia Floresta são locais impróprios para banho. Rio Pirangi, Ponte Nova em Parnamirim, Rio Pirangi Pium, Balneário Pium em Parnamirim, Areia Preta, Escadaria do Mãe Luiz em Natal, Redinha, Rio Potengi em Natal. Os pontos são considerados como impróprios até o próximo boletim semanal, divulgado pelo IDEMA, previsto para a próxima sexta-feira, dia 28. O IDEMA analisou 33 pontos de banho na Grande Natal, entre praias, rios, foz, lagoas, e os trechos analisados ficam em Natal, Parnamirim e Nísia Floresta. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Final de mais uma programação. Amanhã estaremos de volta a partir das 7 da manhã com muito mais informações para você. E agora tem aquele... Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia! Hora do café! Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo,
lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Edivaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, José Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho do meu amigo Marcos Brito nesta manhã é justamente queijada e coxinha. Aonde pra gostar de queijada e coxinhas? Fala sério. Quantas queijadas? 3 queijadas. E 4 coxinhas, não acredito. Rapaz, cuidado, rapaz, cuidado com a comida oleosa. Coxinhas e queijadas. Tá certo, meu amigo Marcos Brito, você é essa figuraça. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. O pensamento do dia hoje, para você conferir. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno de sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Sempre tenha Deus ao seu lado. Com certeza a sua vida será maravilhosa. Um forte abraço a todos e amanhã encontro marcado em mais audição do nosso Jornal Maricampo. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.